Boa tarde, tudo bem? Eu resolvi fazer esse vídeo pensando mais em mim do que qualquer outra coisa. Eu quero compartilhar com vocês que eu terminei o meu livro. É um livro bem grosso, tem 480 de leitura mesmo, assim, da história, 482 páginas. E eu queria falar alguma coisinha sobre esse livro. Eu chorei muito durante a leitura desse livro. Foi muito emocionante. É um livro denso, é um livro de estudo, é um livro que requer concentração, meditação. São palavras fáceis de se entender. Fala da mãe de Jesus. Como eu digo assim, ela é um espírito muito evoluído, mas ela era a mãe humana de Jesus. Porque Jesus, ele é um corpo híbrido. E ele é parte humana, né? Tem a parte humana, que foi que esteve na Terra, com a parte divina, que ele é filho de Deus. Então, fala da força dessa mulher, da determinação, da fé inabalável dela, da dedicação a Deus, das coisas de Deus, da dedicação a Jesus. Jesus, desde muito cedo, já saía de casa para aprender, para se instruir, com um grupo dos essênios, que eram pessoas dedicadas a isso. Eles trabalhavam, eles eram artesãos, outras funções, mas eles trabalhavam trabalhavam antes de Jesus chegar à Terra, durante e depois também continuaram todo esse trabalho. Mas o livro fala da Maria de Nazaré, da menina muito sábia que respondia a tudo que perguntavam de uma forma inteligente, de uma forma clara. Depois, quando ela foi avisada pelo anjo que ela estaria grávida do Messias, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e depois da fase quando o filho nasceu, que ele cresceu e que ele se tornou Jesus, toda essa parte de dedicação dela. Maria de Nazaré, quando Jesus teve um tempo que ele se afastou, ele foi se aquietar para quando chegasse o momento dele se revelar à luz do dia para todo mundo. E tudo que ele passou no Calvário, a condenação no Calvário e depois a crucificação. Então ela foi no Vale das Flores, que era o Vale dos Leprosos, onde todos os rejeitados pela doença estavam lá, velhos, jovens, mulheres, crianças, independente de ter sido rico ou pobre, seja do que for, todos eram enxotados, né, desprezados pela sociedade. Eles iam para esse vale. E Maria foi lá cuidar deles, levar para eles a palavra de Deus, a palavra de Jesus, o sentimento do amor puro. E ela não tinha medo da doença, ela dava carinho, ela dava atenção, ela ensinou a palavra, ela ensinou a fé, e ela transformou a lamúria em, como é que eu vou dizer, numa transformação. Ela transformou a lamúria em transformação. Ficou estranho de dizer, mas a transformação foi da lamúria à sensação de paz, de entendimento que a dor nos purifica. A dor, a gente tem que perguntar pra gente quando a gente está com algum problema, alguma dor, não o porquê comigo, e sim para que essa dor está aqui, o que eu tenho que aprender com essa dor, por que eu estou passando por isso, mas não uma condenação, por que só comigo acontece isso? Não, a gente tira sempre alguma lição da dor. Então ela ficou lá por um bom tempo, ela recebeu a visita de Jesus, e Jesus, mesmo estando longe, só no fato de se falar a palavra dele, ele houve curas, houve alguns milagres. Então Maria foi uma mulher forte, decidida, leal,
nunca disse uma palavra contra ninguém, nunca foi contra ninguém. Então eu realmente recomendo muito, muito, muito esse livro, independente da tua religião, do teu entendimento, do que tu acredita, qual a tua fé, porque foi uma mulher espetacular, realmente uma mulher espetacular. E ela aceitou o dom de ser a mãe de toda a humanidade. Então toda vez que a gente precisar e a gente orar a Maria de Nazaré, a Nossa Senhora, ela vai nos atender de alguma forma, com um bom conselho, com a forma que for necessário. Então assim, realmente é apaixonante o livro. Eu tive que parar algumas vezes porque eu chorei muito, muito, muito. É lindo, 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 muito lindo. Realmente eu recomendo muito. Ainda falando do livro, eu extraí algumas frases, eu copiei algumas frases do livro, algumas frases de Jesus, algumas frases de Maria de Nazaré. E eu queria passar algumas para vocês, eu não vou me prolongar muito nisso não. Então assim, ó, frases que me marcaram, tá? Às vezes eu voltava para ler porque eu não tinha entendido e encontrava a frase ali no meio. Então diz assim, ó, ninguém resolve os problemas no mundo físico sem Deus. Ninguém. Aí agora alguém falando de Jesus. Uma das pessoas falando de Jesus. A sua presença era uma alvorada de luz. Uma outra que eu acho muito importante, que eu acho que eu já falei essa frase aqui. Toda discórdia no mundo é falta de respeito pelos direitos dos outros. Essa frase está na página 126. Algumas vezes eu pegava e colocava, conseguia copiar a página, me lembrar de copiar a página. E assim tem assim, ó, Jesus, sua palavra é vida. Porque Jesus é o nosso embaixador divino, né? Outra coisa muito importante, essa frase aqui, que está no livro, mas eu já aprendi essa frase há muito tempo, há uns 5 anos atrás. As leis de Deus, as leis que regem, as leis que Deus nos passou, além dos 10 mandamentos, tudo aquilo está, então, as leis de Deus está escrita em todas as consciências. Deus nos pede consciência limpa, consciência tranquila. Quando alguém fizer algo, se eu fizer algo, tu fizeres algo e a tua consciência pesar, esse algo está errado. Se tu fizer algo que a tua consciência ainda não pesar, não ficar te martirizando, ficar batendo naquilo, tu lembrando daquilo o tempo todo, se não acontecer isso, tu está certo, tá tranquilo, tu não fizeste nada, não ocasionou mal para alguém. Ok? Deixa eu ver se eu acho mais alguma. Aqui, ó. Dia 23/12, um pouquinho antes do Natal. Jesus veio nos ensinar a viver por Deus e com Deus no coração. Deus não nos pede nada que a gente não possa dar. Deus nos pede honestidade, caridade, humildade, que a gente respeite as coisas que está, quando a gente fizer na nossa consciência. A gente fala muito do coração como se fosse um órgão que tivesse sentimento. O coração não tem sentimento. É um órgão que bombeia o nosso sangue, que nos nutre, que nos mantém vivo. Mas os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos estão no nosso cérebro. É dentro dele que se processa tudo isso. É meio antirromântico, mas é a verdade. É o nosso cérebro. Os nossos pensamentos é o que nós somos. Dentro dos nossos pensamentos, o que a gente pensa, aquilo que a gente não fala para ninguém, Deus sabe. E é através dos pensamentos que a gente se conecta com as coisas. Pode ser com coisas boas ou com coisas ruins. O nosso pensamento, ele vibra, ele tem uma vibração e cria uma sintonia. Então, se tu pensar coisas boas, tu vai sintonizar com as coisas boas. Se tu pensar coisas ruins, tristeza, desgraça, raiva, ódio, seja lá o que for, tu vai sintonizar exatamente isso. Exatamente isso. Ver se eu encontro mais alguma para encerrar já. Deixa eu pegar uma mais do final, que eu já estava no final do livro, que eu acho que deve ter alguma. Já estou lá adiante.
Ah, isso aqui é muito legal. E aí eu finalizo a leitura das frases. A prece é a nossa espada de luta e a fé nossa defesa natural contra todos os inimigos do bem comum. Então a fé é a nossa espada. A nossa espada que a gente tem que empunhar é fé. Fé em Deus, de que tudo vai dar certo. Acreditar em Deus. E a fé, a nossa defesa natural. Se a gente tem fé, nada nos abala, nada nos quebra. A gente pode até ficar triste, mas a gente retoma rapidamente o rumo. Ok? Agora, qual é o próximo livro que eu vou ler? Deixa eu ajeitar aqui para ficar mais bonitinho. Vou ler esse livro aqui, o Livro dos Médios. Eu comecei a ler, eu li um pouquinho coisa, comecei a introdução. E a primeira coisa que eu já descobri, não é um manual como se tornar médium. Porque ser médium é uma coisa natural, todos somos, de alguma forma. Todos temos a mediunidade latente em nós. Algumas vai aflorar, outras não. Algumas pessoas vão trabalhar isso, outras não. Esse livro não vai ter um manual de como ser isso. Eu já entendi dessa forma. É um livro bem longo. Ele vai até que página? Só um pouquinho. Tem um dicionário, um vocabulário no final. Então, de leitura vai até 477. E a letra é uma letra pequenininha, ó. Então, mas é um livro que de estudo. Eu tenho que estudar. Não é um romance, não é uma história, não é uma biografia, como foi a Maria, né? Que é sobre a vida dela. Não é. Então, é livro de estudo. Tem que ser lido devagarinho, aprendendo. Eu gosto muito de anotar algumas coisas, então eu continuo com o meu caderno do lado, vou continuar anotando. Então este aqui é o próximo que eu vou ler e eu acho que juntamente, dependendo do que for, né, o que acontecer, eu tenho este. Este é um livro novo que eu ganhei, vocês já sabem disso, eu já falei. Também é um livro de estudo. Aqui ele fala: a criação da humanidade corpórea e espiritual e do mundo material sempre foi, desde a antiguidade, um tema palpitante e polêmico. Então ele fala a Gênesis, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então é a criação, toda a explicação, a primeira edição publicada em janeiro de 1868. 105 anos antes de eu nascer, do meu nascimento. Então, é um livro também para ser saboreado, estudado com calma e paciência. Eu tô lendo o Empoeirado. Eu tô lendo esse aqui. Eu estou exatamente na metade, ó. Praticamente na metade. É um livro que eu leio com calma. É um romance. Todo mundo acho que conhece ou o livro ou o filme, que é Orgulho e Preconceito. Então, quando eu tô com a minha mente cansada de estudo, eu leio esse aqui, que é um livro mais leve, mais alegre. Eu já vi o filme acho que muitas vezes, então, mas é um livro muito bom, bem bacana, bem legal. E eu também tô lendo também, mas eu leio assim, não na ordem que tá. Que é um livro de perguntas e respostas do Chico. Entender conversando. Então, assim, tu abre a página, lê e sempre vai ter alguma coisa para ti. Sempre vai ter alguma informação muito interessante. Então era isso que eu queria passar para vocês. Esses 4 eu pretendo terminar este ano. Eu vou ler tudo este ano. Porque tem 10 meses para frente ainda, né? Então dá tranquilamente para ler tudo isso. E mais o material de aula, que provavelmente a gente vai continuar com o nosso projeto do ano passado. Então esse vídeo é sobre isso. Na verdade era sobre o livro de Maria de Nazaré, que eu queria fechar com vocês isso. Eu provavelmente não vou mais falar desse livro, só se for necessário, se alguma pergunta, alguma coisa, eu venho e reporto para vocês. Mas, então eu encerro esse livro que foi para mim
algo maravilhoso, marcou a minha vida, marcou os meus sentimentos. Eu mudei o meu pensamento sobre Maria. Eu já tinha paixão por ela, pela Maria, por ela, pela Maria Madalena, que são histórias de mulheres fortes. Eu já tinha paixão por ela, por Nossa Senhora. Todas Nossas Senhoras é a mesma, né? Isso é uma outra história, uma outra forma. Um outro dia a gente, se for o caso, a gente conversa. E então era isso, gente. Eu queria encerrar esse vídeo com essa mensagem: que Maria de Nazaré é Nossa Senhora, não importa onde ela apareça, ela é Nossa Senhora, ela é